Me chamo Felipe Vieira, sou fundador da Blackout 7, músico e host desse podcast que você vai assistir. A caminhada no empreendedorismo me conectou com pessoas de alto nível no mercado e eu precisava compartilhar as histórias e os insights dessa caminhada. Esse podcast tem o objetivo de mostrar histórias que vão gerar desconforto em quem ainda não buscou seu próprio negócio. A caminhada tem impacto em todos os âmbitos de nossas vidas. Corpo e mente trabalham juntos. O game é insano, com um resultado maravilhoso de liberdade e alto nível de aprendizado. Sejam bem-vindos ao PandaCast. Fala minha gente, começando mais um PandaCast, a resenha já começou aqui. Antes de começar, já tinha começado, beleza? E antes de mais nada, para você que veio para escutar esse convidado de hoje, já digo, você pode colocar sua marca e a sua empresa aqui nesse podcast como apoiador. Eu aguardo, o meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, beleza? E não esquece de compartilhar, seguir, manda para a avó, manda para o tio, manda para todo mundo. Hoje o convidado é um cara muito especial, um amigo querido, que eu já era fã antes de conhecer, já tinha o DVD pirata dele, já escutava, eu era bem novo, por sinal, brincadeira. Hoje eu estou recebendo My Boss, vocalista líder do nosso tom, Júlio César Patrício. Isso, Pandinha, deu certo. Deu certo, irmão, graças a Deus, estou te recebendo aqui. Que legal, obrigado. E como é que tá a vida? Rapaz, tá corrida. Tá bem corrida. Primeiro, prazer estar aqui falando contigo. Obrigado pelo convite. Sucesso aqui no projeto. Ainda bem que eu sou o número 32 e não o 33, né? É, quase. O 33 não ia dar muito certo para mim, né, meu irmão? Com o bicolor não ia dar muito certo. Mas a vida, cara, muito corrida. Tá um pouco corrida até demais, cara. Eu tava até falando que tô precisando de férias, mas ainda tem o carnaval, ainda tem muita coisa, né? Tem dezembro todo. Depois o pré-carnaval, que também sempre é muito agitado. Sim. Para aí a gente tirar, nesse próximo período de férias, eu vou passar um mês de férias, né? Tô precisando de... Tá numa pegada intensa. É, porque a gente, na verdade, foi algo mais ou menos idealizado de que seria um ano intenso, né? Para recolocar a banda nos lugares como eu queria e outros trabalhos que eu também faço na minha vida particular, sem ser como artista. Mas achei que nesse final de ano agora deu uma apertada. Eu tenho me sentido cansado, lógico, ainda tenho energia para aguentar até o carnaval, com certeza, mas precisando de umas boas férias e espero que sejam umas férias abençoadas, como sempre são. Vai ser sim. E tio, vou te chamar de tio pela explica para as pessoas. Eu chamo ele de tio no particular, para quem não é amigo dele, desculpa. Júlio, vou chamar de Júlio. Júlio, nascido mesmo em Belém? Nascido e criado em Belém? Nascido em Belém, no bairro do Marizal, quase Telégrafo. Eu sou da Bernardo Couto, a rua de trás é Ferreira Pena, já é Telégrafo. Bom para tomar banho de chuva. Tinha uma relação forte com o Telégrafo, porque a minha avó morava lá na Ferreira Pena, que é a rua atrás da Bernardo Couto, e o meu avô era açougueiro do mercado do Telégrafo. Caramba, que top. Então, a minha infância foi muito ali. Eu lembro bem indo ao mercado, que até hoje tem o mercado do Telégrafo, uma estrutura bem bonita ali, que tem de arquitetura. E o meu avô tinha 2 boxes ali, era açougueiro. Então, a minha infância, meu avô morreu, eu tinha 10 anos, mas lembro um pouco dessa relação aí, de frequentar bastante ali o mercado do Telégrafo. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, eu tenho algumas coisas que me são, mas a gente vai ao longo da conversa falar, né? Que às vezes as pessoas criam uma certa ideia da tua pessoa sem conhecer um pouco da tua origem, né? Verdade. E a minha origem é uma origem muito simples, é uma origem de uma família muito simples. Já pega meu pai num período de crescimento econômico da vida dele, mas a base, tanto da família paterna quanto da família materna, é de uma família de trabalhadores, de gente muito simples. E teu pai é mais famoso que tu, né? Bem mais, você sabe disso. Diga-se de passagem que só é conhecido por conta dele. Porque todo show alguém vem e fala, alguém né? Vem Pô, eu fui aluno do teu pai e tal. Meu pai é um cara extraordinário, cara. E engraçado disso, porque meu pai, ele foi voltar a ser professor
acho que com 50 e poucos anos. Ele era empresário, ele tinha sido professor com 20 e poucos anos, aí virou empresário, foi um cara muito bem sucedido até um determinado momento, trabalhava com máquinas pesadas, com trator e Entendi. tudo mais. E depois, como todo empresário, tem os momentos, né? E aí meu pai voltou a dar aula, e hoje ele dá, hoje não, já há quase 30 anos, meu pai já é um cara de 77 anos, dando aula, e é impressionante, cara, assim, toda semana tem 2 ou 3 alunos que estão em algum show falar dessa relação e da importância que o meu pai tem na academia, como a pessoa que vive na universidade e tal. Isso me dá também um orgulho muito grande. Como dizem em Belém, um ovo, né? É um orgulho muito grande, que realmente ele é um cara muito dedicado ao ofício de ser professor. É uma coisa muito bonita. É bonito, né, cara? Muito bonito. É um cara muito capacitado. Meu pai estuda muito. É voraz. É algo assim... Um nível de estudo... Hoje talvez menos, nem sei se menos também, mas o meu pai era um cara de 10, 12 horas sentado estudando, cara. É coisa de maluco. Caraca. Eu acordo, voltei a morar com eles agora, mas eu lembro bem que eu chegava de show, 5 horas da manhã chegando de show, meu pai estava acordando para estudar. É uma coisa absurda. Caraca, queria ter essa disciplina. Eu também. E tio, diz uma coisa. Qual era o sonho de juventude? Porque os nossos sonhos vão mudando, né? Sim. A gente vai crescendo, o tempo vai passando, acaba que as circunstâncias vão mudando. Mas quando tu era criança, assim, qual era o sonho adolescente? Queria ser cantor já? O sonho já era esse? Eu sempre gostei muito de música. Sempre gostei muito de música. Eu gostava de música de futebol, mas futebol não tive talento. Até brinquei um pouquinho, mas nunca tive muito talento. Depois do tempo, sim, pensei... Rapaz, a única coisa que eu pensei em ser fora da música, mas aí já não era, como tu quiseste perguntar, ali da criança virando jovem, já era uma coisa mais adulta. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser delegado da Polícia Federal. Não me pergunta por quê, mas eu queria. Depois a música veio e foi muito avassaladora. Sim. A música veio e tomou conta da minha vida. E garoto sim, tocava violão no colégio com 14, 13 anos. Já curtia aquilo. Eu vi que a gente foi tocar na tua escola lá, todo mundo falando. Eu já curtia aquilo das pessoas estarem em volta me ouvindo e tal. Já era nessa parada, época assim. Qual era o papo? Era Cazuza, Legião? Era essa pegada? Muito, cara. Muito Caetano Veloso, muito Cazuza, muito Legião. Música paraense também, eu gostava de tocar Nilson Chaves, Vital Lima. Era um som assim. Mas eu gostava de samba também. Sim, mas sim. Não como o pagode, assim. Não ouvia tanto. Mas comecei a ouvir pagode no último ano de colégio. No último ano de colégio, já comecei a ouvir pagode e tal. Eu sempre gostei de música romântica. Então isso aí, estamos falando de 95, 96... Já começava a existir o Exalta Samba, o Catinguelê e tudo mais, que eram românticos. Então sim, aquilo me atraía, eu curtia. Mas antes tu teve uma outra banda antes do Nosso Tom ou não? Cara, eu tive uma banda, eu cantei numa banda chamada Oxigênios, que ela já existia, era uma banda de família, acabou que eu entrei no lugar do cantor, que o irmão era o baixista, que o pai era o empresário. Então, os caras não me aturavam muito, porque foi um grupo uma parte da banda precisava de um cantor, porque achava que quem estava lá não era do ramo. Entendi. Eu entrei. Uhum. Só que, o empresário, eu tinha entrado no lugar do filho do empresário. O baixista, que era um dos líderes da banda, era irmão do cara. E a gente ensaiava na casa do cara, pô. Então, não ia dar certo. Tinha tudo para dar errado. Não ia dar certo. Aí, depois... Criei uma banda chamada... Isso é muito engraçado, porque pouca gente sabe uma banda chamada... Porque na época tinha o Jamil e Uma Noites. Ainda tem, virou só Jamil, né? Sim, sim. Mas o nome da banda original era Jeremias Não Bate Corner. Depois virou Jamil e Uma Noite. E aí eu criei o Alibaba Teu Coração. Que era uma época de tocar muito axé e tal. Sim. E montei a minha galera. Trouxe uma galera para tocar comigo e tal. O Juninho, baterista, que tocou com o Thiago Costa há muito tempo. Sim, sim. Depois o Rodolfo, baixista, que era um pessoal
da igreja. Acabou que a banda, no primeiro show, a gente brigou em cima do palco. E aí não rolou. A banda acabou e tal. E aí o Rodolfo, que era meu amigo baixista, fundou o Inspira Samba, que foi uma banda que nasceu um pouquinho antes do nosso tom, talvez 97, 98. E o Rodolfo não me levou para a banda. Eu fiquei muito chateado, porque eu briguei por ele, pô. Essa briga no palco aconteceu por causa dele. Ele sabe dessa história. Assim, nunca mais encontrei o Rodolfo, mas ele sabe dessa história. E aí ele não me levou para o Inspira Samba e, porra, aquilo me magoou muito, cara. Aquilo me trouxe uma tristeza. Te frustrou? Porque eu sempre fui muito assim com o que eu gosto, de comprar briga. Sim. E aquilo me frustrou muito. E aí eu fiquei tocando na igreja. Falei, não quero saber disso. Passei, sou estudante de Direito. Nada contra quem passa em Direito hoje em dia, mas antigamente era muito difícil passar. Era uma coisa... Só tinham 2 faculdades, na época não tinha nem o Cesupa, era o NAMA e Federal, e elas coincidiam, quer dizer, tu tinha que escolher. E não passou, só ano que vem. Agora não, todo mês tem prova, né? Sim. Que bom. Que bom. O acesso à educação, ele não é uma coisa que limita. Sim. Né? E aí, cara, acabou que um amigo, depois de um tempo, comecei a curtir, eu ia assistir o Inspira Samba, às vezes no Leolá, ficava puto, falava, esses caras me abandonaram, cara, briguei por esses caras e tal. Trairagem, rolou uma trairagem. Não, eu acho que não, acho que na verdade ele que não tinha voz, né? Ele foi pra banda também meio como convidado. Sim. Talvez eu tenha até colocado uma obrigação no cara que o cara não tinha, porque eu fiquei naquela, espera formar uma nova banda pra Tuíris e tal. E aí, cara, um amigo convidou para fazer... A gente, era uma época, tu é bem mais novo do que eu, mas quem tem mais de 40 anos talvez lembre. Era uma época que tinha muito karaokê na cidade. A cidade era repleta de videokês, karaokês. E eu era o cara do karaokê, meu irmão. Sim. Eu chegava no karaokê, saía da faculdade, a hora que eu conseguia beijar alguém era nessa hora, meu irmão. Que eu era o cara que, bota no cara, joga no... Eu cantava e a maquininha dava 10. Aí tinha umas que você ganhava cerveja. Júlio, vai cantar, porra, que vinha cerveja e tal. Sim. Duro, meu irmão, né? Sim. E aí um amigo meu, Daniel Pegado, foi até vereador em Belém. Ele, Júlio, tu tem que voltar a cantar, cara. Tu tem que cantar, tu não pode parar de cantar e tal. Falei, cara, mas não dá. Não, você tem que voltar a cantar, E aí ele me convenceu. Olha, meu irmão toca cavaco, tem um amigo dele que toca banjo, e a gente foi começando a montar. Eu preciso de um baterista. Aí a banda Sedução tinha acabado, eu trouxe o Jed. Legal. Que o Jed já tocava na Sedução. Sim. Era uma banda que fazia, era uma banda de axé, ele não tocava pagode também. Aí veio o Marcel com ele, que era da Sedução também. Quando a gente veio, a gente estava com a banda pronta. Aí o Maurinho pro pandeiro. Foi um teste para ver quem tocava pandeiro. Até o Raulzinho Aguilera fez esse teste, que é o dono da Tudo. Sim. Eu falo para ele sempre isso. Te lembra disso? Lembra e tal. O Raul chegou aí, eu não ia aguentar essa vida aqui, nem a pau, Raul. Não ia dar. E aí a gente montou a banda. Já com o nome Nosso Tom. Sem nome. O Daniel... o Daniel não era da banda, ele só estimulou o irmão tocar. Sim. E a gente era bem relacionado e apareceu a possibilidade de tocar no África, que era o grande palco da cidade. Sim. Hoje a gente tem muitos palcos na cidade. Antigamente eram poucos. Porém seletos. Sim. Não é qualquer um que subia. E apareceu a oportunidade de tocar no African Bar. Quando apareceu essa oportunidade, eu falei, bicho, a gente precisa ter um nome. Eu ouvia muito um disco do Caetano, que é o disco Livros. E lá tem uma música que fala de tonalidades, dos nossos tons e tal. Sim. E aí eu, bora botar esse nome, é o nosso tom e tal. E aí foi, cara. E assim, foi muito rápido. A banda era boa. Foi muito rápido. Isso em 99. 99 a gente começa a tocar. A gente vai fazer um show. Começa a acontecer, fazer show. Besteira, cachê de... Sim. Cachê começo. Para comer um quibe e um suco. Era essa a realidade. E aí, cara, tentando não me alongar muito nesse período, a gente foi fazer um show para um bloco chamado Cerveja de Cia, que era o bloco da Ivete Sangalo. Sim. Tocando no bloco, na festa do bloco, cantando e tal. Tem um cara gordão,
na frente do palco vibrando, e o cara vibrando, e o cara vibrando, e o cara, meu irmão, eu quero falar contigo e tal. E aí era o irmão da Ivete Sangalo, Jesus Sangalo. Meu irmão, tu canta pra cacete, porra. Nem é tudo isso, mas ele falou que era. Porra, tu canta pra caramba, não sei o quê, porque na verdade era um timbre de voz muito diferente. Teu timbre de voz é diferente. Muito diferente e tal. E aí, eu quero te levar pra Bahia, pô. Tinha uma banda chamada Doutor Cevada. Tu vai ser o cantor, porra. Tu vai ser o que tu quer, porra. Assina, vou te levar pra Som Livre. Tu imagina, cara. Eu tinha 20 anos, 20 para 21. Cabeça virou um... Tanto que eu falo muito pouco dessa história. Sim. Porque... fica parecendo que é papo furado, né? Mas não é, porque, graças a Deus, eu construí a minha carreira, porra. E aí, eu preciso que tu grave uma música. Grava uma música que eu quero levar pra Som Livre para as pessoas ouvirem, fazerem audição. E eu gravei Cristina. Nossa. Aí gravamos Cristina, acabou com Jesus, sumiu. Ele chegou a conversar ele até já faleceu já. Ele chegou a conversar com meu pai 2 vezes. Eu falei, cara, fala com meu pai e tal. Ligava para casa. Mas aí a gente percebeu que ele estava com o sapateado de catita, que não ia rolar. Eu falei, meu irmão, bora lançar música no rádio. Na época, a Liberal FM tinha um diretor de rádio carioca, Djalma, que tinha sido diretor da Rádio Mania no Rio, de rádios grandes, e que era apaixonado por pagode. Ele ouviu aquela música e ele enlouqueceu. Ele falou, cara, essa música aqui é... Explosão e tal. E foi. Isso, estou falando disso em 6 meses, cara. Sim. Então foi muito rápido. Foi bem rápido, né? E com 6 meses tu já conseguiu ver que o nosso tom era um sucesso, assim? Cara, eu acho que eu não tinha o tamanho exato. Mas eu sabia que já não era mais uma coisa qualquer, porque a gente começou a ser convidado para abrir shows grandes. A gente já era uma banda que... Porque eu digo muito assim, para quem está me ouvindo e começando. Cair no circuito principal não é tão simples. Eu vejo um bocado de gente talentosa que achou que já estava caindo no circuito principal e não estava. Né? Porque tem uma série de fatores que movimentam isso, que é o artista que vende ingresso. Vem cá, o cara vem aqui na porta da minha casa e diz que ele quer vir te assistir, ou ele vem, se tu tiver, se tu não tiver, ele não vem. Com certeza. Então, até tu te tornares isso, aquela história do cara que fala assim, eu coloquei esse cara aqui e esse cara vendeu ingresso. Tem um tempo. E esse tempo pode ser 3 meses estourando uma música, bum. Pode ser 20 anos, cara. E Júlio, me fala uma coisa, como era nessa época? Porque em 99 eu tinha 8 anos. E como era o mercado? Hoje eu sei como o mercado funciona. YouTube, Spotify. Cara, era rádio. Só rádio. Você precisava ser forte em rádio. Algumas bandas aconteceram sem tocar em rádio. Foi 2 gerações, foi uma banda que aconteceu, mas aí eu estou falando de 95, que eu acho que foi o grande pecado da vida dos meninos, que foi uma banda, foi um fenômeno. Mas eles nunca gravaram. Entendi. Então... Sempre foi uma preocupação do nosso tom gravar. Sempre você vê que ninguém... Tudo bem que eu sei que tem uma questão religiosa na parada dos meninos, mas não existe nada que permita com que pelo menos aquele foguinho fique aceso. Sim. Não tem nada gravado. Entendi. Isso foi um erro dos meninos. Pô, os caras tinham trio elétrico, meu. Os caras eram uma potência. Sim. E era um rádio. Tocar no rádio era uma coisa muito difícil, cara. Não era uma coisa fácil. Pouquíssimos tocavam no rádio. Até hoje é. Até hoje é. Não é tão fácil tocar no rádio. E a gente sempre foi muito bom de rádio, cara. Foi impressionante. Assim, foi uma relação de amor à primeira vista. O som que a gente faz e o rádio. E aí foi, bum, meu irmão. Aquela música aconteceu. Ela virou uma febre. Você que toca com a gente há 8 anos, todo show alguém pede essa música. Não, se não tocar, não é o show do nosso tempo. Entendeu? Eu fiquei muito tempo sem cantá-la, o que é um erro. Sim. Acho que é um desrespeito com quem me consome, com quem curte do som. Mas é uma música que tem que tocar. Hoje a gente faz até ela de uma forma mais acústica e tal. E dali, cara, foi assim... Foi um canhão. Só foi para cima. E como a gente era muito sonhador, que eu acho que por algum momento a gente foi sonhador demais e por algum momento a gente foi sonhador de menos, a gente foi embora. Foi morar em São Paulo. Sim. Já em 2000, um ano depois. E quando a gente vai para São Paulo, a gente deixa uma outra música que eu tinha gravado junto com Cristina, que foi Amar Você, pô. Então, assim, foi uma coisa fenomenal. Quando a gente volta, e aí
eu namorava, engravidei a minha namorada, e aí fiz a opção por voltar. Por ficar em Belém. Eu falava, cara, eu topava ser um artista frustrado, eu não queria ser um pai frustrado. Era uma parada que me consumia, apesar de muito jovem. Isso me marcava muito. Eu falei, cara, a pessoa, minha filha com 2 anos, falando, pai, pô, outro cara, meu. Eu não vou me sentir bem com isso e tal. Eu tinha muito essa preocupação. E foi isso que me fez regressar. Voltei por causa da minha filha. E quando eu voltei, quando nós voltamos, Amar Você era número. Foi a primeira vez que a gente bateu o primeiro lugar. Não foi com a Cristina. Foi com Amar Você. Amar Você. Amar Você foi primeiro lugar em 99 liberal. Que massa. E entre as 10 da Roland. Então, assim, tem esse áudio que eu sou doido para subir no nosso canal do YouTube. O Jade tem esse áudio do show da nossa volta, que eu acho legal ter no canal isso. Que você vai ouvir um África, meus amigos. O África é onde é hoje o Balacubá. Uhum. Aquela praça foi fechada. Estou falando de 4.000 pessoas, 4.500 pessoas ali dentro. Que hoje a gente fica metido, botamos 500 pessoas no lugar. Porra, já sou todo, né? Eu tô falando de 4.500 pessoas, cara. Eu tô falando de uma coisa de que hoje é muito difícil fazer até com artista de fora. E tem uma história legal dessa volta de vocês do ônibus, que depois... Eu sempre fui o cara assim, né, cara? Eu nunca gostei de coisas que chamem muita atenção. Sim. Tu sabes disso. Uhum. Né? E apesar de que as pessoas com certeza devem ter uma imagem totalmente, deve achar que quem gosta de coisas muito sou eu, e não sou eu. Sim. E aí a gente tinha alugado um ônibus gigantesco, double deck, não sei o quê. Moleque, né, cara? Uhum. E aquilo me deixou muito, cara. Eu falo, cara, a gente não precisa disso, cara. Uhum. Precisa. E pior que até hoje acontece. Sim. Isso não estou falando de ônibus, eu estou falando de outras formas de tentar mostrar que tu estás num lugar que tu ainda não estás. Ainda não está, verdade. Hoje um ônibus seria propício para a gente. Sim, com certeza. Um ônibus é propício para quem tem agenda. Se tu tem agenda, se tu corre o estado, ele é ótimo. Mas naquela época não. E aí no outro dia, uma outra semana a gente tinha um show, a gente estava dando uma Kombi, porra. Aí eu falei para os caras, tá vendo só? A nossa realidade ainda é a Kombi. Só que a gente era... Na verdade, eu acho, Panda, que a gente demorou muito a se entender como empresa. A gente gostava só de tocar. Sim. Gostava de tocar. Dane-se o que era. A gente queria tocar, meu irmão. O prazer era a música. Então, acho que talvez se a gente estivesse ali, pensado como empresa, talvez muita coisa pudesse ter sido diferente. Mas... isso aí é o tempo, né? E quando foi que tu viu que tu tinha que assumir o papel de líder da banda? Porque as pessoas, geralmente numa banda, tu tem outros sócios e tudo mais, mas o pessoal quer saber do vocalista, né? Sim. E aí, com certeza, começou um assédio em cima de ti. Eu lembro, porque eu, um pouco mais novo, já via que tinha o Júlio, não sei o quê. Sim. E como foi que foi esse impacto para ti? Desse assédio de saber que tu era o líder de alguma coisa? Cara, eu acho que líder eu sempre fui. Dentro do nosso tom. Acho que eu sempre fui líder. Eu fui representante de turma, presidente de Grêmio, eu sempre fui esse cara. Sim. Né? Talvez eu tenha entendido que eu tinha uma função um pouco diferente já no segundo disco. Talvez no segundo disco eu tenha percebido que as pessoas me sugavam muito mais, que elas esperavam coisas, né, de mim, assim. Mas eu sou um líder que gosta de distribuir funções. Sim, claro. Eu não gosto Quando eu percebo que centralizou muito é porque alguém deixou de fazer a sua, e isso me incomoda também. Mas eu acho que a liderança, eu acho que o sábio é o líder que não precisa falar que ele decide. Isso é muito claro na cabeça das pessoas, que ele tem um poder de decisão. Sim. Não precisa ficar falando o que manda aqui sou eu, porra, não sei o que mais. Não funciona. Até porque não sou só eu que mando. Sim. Eu tenho um grupo. Verdade. Mas eu sei que se eu falar algo, olha, eu não quero mais isso, talvez não tenha mais. Mas dificilmente eu falo isso. Acho que eu nem me lembro de ter dito, olha, tira fulano, não quero, sai fora daqui. Acho que não. Até porque esse período que a gente está junto, né, trabalhando junto, é muito difícil uma coisa chegar em ti. Porque primeiro
a música, tem o produtor musical. Isso. Tem o produtor, o geral. E aí depois ainda tem os meninos. Até chegar em time, eu acho que é uma parada... Hoje eu puxei um pouco mais para mim, assim... Por isso que eu tô te falando que eu tô cansado. Talvez pós-pandemia ela não acabou, mas pós do lockdown, tudo aquilo ali, Sim. eu quis ter uma presença mais marcante na questão de decidir repertório, do que a gente vai gravar e tal, que era uma coisa que eu fiz no começo e que deu certo. Porque os nossos discos, eles passavam pela minha cabeça. Eu quero gravar isso, eu quero gravar aquilo. Eu adorei, tipo, Nossa História de Amor. Foi uma música que passou pela minha cabeça. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, isso aqui... Para quem não sabe, muita gente acha que essa música era de 76. Ela só tinha uma gravação. E eu adoro músicas dos anos 70 e tal. E achei o compositor da música. Cara, eu quero gravar a tua música e tal. Pô, nunca ninguém quis gravar minha música e tal. Não, eu quero essa música. Paguei por ela, pelo direito dela. Que legal. Né? E ela é encardida na gente. Ela é grudada na gente no Brasil todo, tá? Sim, sim. Onde a gente faz? Estou falando assim no meio musical, sabe que a gravação dessa música é de um grupo do Pará. Então, sempre passou por mim. Muita coisa passou por mim. Não, cara, eu quero gravar isso aqui. Isso aqui. Tipo, valeu, pode aprender. Sim. Até reencontrei o Ademir Fogaça, que é o compositor dessa música. Ele nem lembrava que eu tinha falado com ele em 2004. Ele, caramba, foi mesmo. A gente relembrou toda a história. E ele também, ele é só o compositor de... Só isso. Então, assim, a gente se encontrou agora em São Paulo, na gravação do EP que a gente está fazendo. Ah, que legal. Então, tem sido uma coisa mais... Não, eu quero gravar isso aqui eu não quero. Tem sido mais... Eu voltei a ter essa representatividade na hora de produzir. E tio, isso é massa demais, porque nem eu sabia dessas histórias aqui que tu tá contando hoje. Eu falo pouco, cara. Eu nunca tinha escutado falar dessas histórias e é massa saber como funciona. Vou te contar a nossa história de amor. Eu estava passando na frente do Formosa. Qual Formosa? Da 14 de março. Formosa não, Nazaré. Nazaré. Voltando do Botequim, 2003. Devia estar tomando os negócios. Com certeza, naquela época a gente sempre tomava os negocinhos. Eu tinha um celular prata que gravava. Já estava na fase de ter um gravador. E essa música começou a tocar. No rádio? No rádio, num programa dos anos 70. Pá. Sim. Cara, eu gravei aquilo. Falei, cara, isso aqui é um absurdo. Eu vou regravar. E no outro dia, meu pai era o cara... Também tem tudo isso. Meu pai era mais próximo do nosso tom. Ele fez muita falta num determinado momento, porque meu pai é um cara extremamente organizado. Todo o nosso direito autoral... Cara, a gente tem tanta coisa que a gente nunca recebeu de direito autoral por desorganização, que a gente está hoje muito mais organizado. Isso, inclusive, é recente, porque eu sempre falei para vocês sobre o YouTube. Sim. Tinha lá quase batendo 1 milhão de visualização no YouTube e não era o canal de vocês. Exatamente. E aí, cara, eu gravei aquilo. No outro dia a gente achou o Gilson, que era o compositor da música. Meu pai já ficou amigo dele, já trocou ideia com ele. Cara, minha música tá aí, cara. Ela é um... Marcou uma geração Marca toda. uma geração. A gente faz quantos casamentos por causa dessa música? Por causa dessas músicas. E detalhe, e a galera de hoje, do cenário de hoje, conhece as músicas igual. Sem dúvida. Passou pra geração. Sem Quando dúvida. canta, todo mundo conhece. Sem dúvida. Mas, Júlio, tu não... Música, tu não é só música. E eu queria falar um pouco de futebol, porque tem umas... Além de tu gostar muito de futebol, mas tem vários mitos sobre... Por exemplo, alguém chega comigo e fala, o cara chega assim, porta pra mim. O Júlio lá é mesmo empresário do fulano lá? Não, já perguntaram até se ele era dono de clube. Quase fui. Qual é essa relação com o futebol? Hoje muito pequena, Panda. Eu me desgastei muito com o futebol. 2015, foi o último grande time do futebol paraense, foi o time do Paysandu de 2015. Que foi o time que chegou a liderar a Série B, virou a primeira fase da Série B em segundo lugar e tinha tudo para subir. Daquele time que a gente fala da linha e do gol, né? Eu vou falar pro cara que é da pelada, assim. Dos 10 da linha, eu era empresário de 5. Então, metade do time trabalhava comigo. Top. Isso é muito bom, mas isso também
traz o que a gente chama hoje de haters. Né? Porque o cara... Se ganha, o cara tá do teu lado. Se perde, liga o rádio, eu tô cantando. Liga a TV, eu fiz tantos e tantos programas da Liberal. E o cara ainda é empresário de futebol. Eu não vou aguentar esse cara para tudo isso. Aí é demais, porra. E aí eu comecei a ter um pouco da minha liberdade cerceada. Eu sempre gostei de ir pro estádio, hoje eu vou muito pouco ao estádio. Tipo, eu sou sócio do Paysandu. Sim, sim. Tá faltando renovar o meu sócio já agora. Mas eu sempre faço sócio. Eu fiz o sócio esse ano, não fui em um jogo. Pago o meu sócio como uma forma de contribuir com o clube, porque é só reclamar do clube, não quer, quer ajudar. Não quer ajudar, tem que ajudar. Mas eu deixei de ir ao estádio, aquilo me cansou. Fui ofendido. Eu lembro que eu entrei na banda em 2015 e a gente tocava ali uma coisa meio... Sempre muito tenso. Escola de samba que hoje a gente voltou a tocar. Que tu percebe que não tem mais tanto esse... Mas, cara, os caras saíram na porrada com ele. Jogavam... Ei, rapaz, era loucura. Eu não sei se você estava em Castanhal, quando um cara voou um negócio que era uma lata de cerveja cheia. Esse foi um dia muito marcante para mim. Abriu a cortina, acho que o Remo tinha sido campeão, alguma coisa assim, cara. Sim. E o cara voou uma lata de cerveja cheia para me acertar na cara. Que doidice. E aquilo estourou no fundo. E aquilo para mim foi assim, algo... Foi isso e a final da Copa Verde que o Paysandu vence em 2016, com o gol do Leandro Cearense, que trabalhava comigo, que eu fui ofendido do primeiro minuto do jogo até o final. Eu fui ofendido porque o Leandro perdia o gol, é como se eu tivesse perdido. O empresário dele é um safado, é um bandido, não sei o que mais, porque eu era amigo do Maia, do presidente do Paysandu. O Paysandu nunca me deu um centavo. Que loucura. Quem me paga é jogador. Eu nunca ganhei um centavo do Paysandu, apesar de achar que merecia. Porque todos os clubes pagam para empresário, por que não pagavam para mim? Com certeza. Tipo, os outros poderiam receber. Botavam um bando de perna de pau aí e recebia. Eu que botei caras que foram titulares, nunca recebi um centavo. Nunca. Pode puxar os dados do Paysandu. E eu tinha que ouvir aquilo. Ainda escutava que era safado. Safado, picareta, bandido, não sei o que mais. Papapá. E aquilo foi começando a me adoecer, cara. Aquilo foi começando a me adoecer, lidar com pai de atleta também. Sim, sim. Algo muito complexo. Todo mundo pensa que é ser o Neymar. Uhum. Eu falo, cara, tu pode até pensar que nem o pai do Neymar, mas teu filho não é o Neymar. Então, pode até raciocinar, ler todos os livros do Flávio Augusto, o empreendedor, não sei o que, mas teu filho é? Não, teu filho não é. Teu filho é um bom jogador. O Neymar é um diamante. É diferente. Entendeu? Então, o futebol ainda está na minha vida. Eu ajudo o Jonathan até hoje. Ah, legal. Que está no Confiança. Mas eu vou voltar para o futebol. Talvez eu volte para o futebol quando a minha carreira artística tiver um pouco menos. É porque, para quem não te conhece, não dá nem para discutir com o cara, meu irmão. Eu gosto... Essa parada de memorizar data, jogador, o time que foi escalado, o cara que substituiu no segundo tempo. Eu assisto futebol 24 horas, pô. A televisão no meu quarto, ela tá ligada nos canais de esporte e assisto o Globo News também. Alguns programas que eu gosto. De entrevista, que eu gosto muito de política também, você sabe disso. Sim. Mas eu gosto muito de futebol. Eu acho que o futebol... Cara, teve um jogo agora, Irã e Estados Unidos, né? Que tem todo um contexto geopolítico envolvido. Então, quem fala, não mistura política com futebol. O futebol é política, é o dia a dia, as pessoas, são as pessoas. Os clubes têm identificação. O Corinthians, o time do povo, é uma verdade. É uma verdade. Se você for em São Paulo, você vai compreender que a fala do o Corinthians é o time do povo, não que não exista povo nos outros, não é isso. Mas o corintiano tem essa identificação como flamenguista favelado. A favela carioca é muito flamenguista mesmo, é um fato. É um então, fato. Tem uma relação. O Flamengo, na verdade, é uma entidade nacional, né? É uma entidade. É difícil, cara. Que se entendeu como entidade agora, né? Sim. O Flamengo nunca conseguiu lucrar o que ele era para lucrar. Aquela história que você fala muito sobre o cara ter cliente, mas não saber vender para ele. Não saber vender. Verdade. E cliente pro Flamengo não falta, porque em qualquer lugar que tu vá, é a torcida do Flamengo. E como surgiu esse amor pelo futebol? Porque teu pai trabalhou com futebol. Meu pai, eu cresci nesse meio. Meu pai trabalhou na base do Remo, olha só. Primeiro, meu pai foi presidente de um clube chamado Yamada. O Yamada tinha um clube de futebol, que só trabalhava na base. Meu pai foi presidente desse clube, campeão paraense sub-20, e foi um time que formou o Remo depois.
Então, apesar de nós sermos bicolores, a gente teve uma relação com o remo. Por isso que muita gente fala, mas teu pai era remista. Tu nadou pelo remo também. Nadei pelo remo. Eu falei, não, remista não. Remista nunca foi. Mas a gente tem uma relação com o clube de muitos jogadores. Quem é mais velho, Edmilson, Bebeto, os caras, Ney Sorvetão, foram caras que foram meu pai que colocou no remo. Então eu cresci com aquilo e aí teve o Rogerinho, aí entrou no futebol. Andei o mundo com o futebol, fui no Japão, fui nos Emirados Árabes, vendi para a China, fiz negócio com o iraniano, fiz um bocado de coisa no futebol. O Rogerinho é um fenômeno, foi um fenômeno. Foi, né, sem dúvida. Sem dúvida. Um fenômeno. Baita jogador. O mais legal do Rogerinho é o Jed pedir para eu marcar ele na bola do nosso Então, tom. é um absurdo. E é chato para jogar uma pelada, meu irmão. Difícil. Porque ele acha que todo mundo joga que nem ele. Né? Eu falo, olha, eu vou subir no palco, vou te entregar um microfone e falar, agora canta. Bora ver se tu canta. Para ver se sai alguma coisa, né? E, tio, a gente falou já de música, de futebol e falar de política também. Também é outra coisa que cansa muito. Que cansa, né? Eu sei, eu estava junto contigo na tua campanha. Sim, você e muitas pessoas queridas, então, obrigado, bom, porque o que a gente fez na nossa campanha é surreal, cara. É surreal. A gente não tinha nada. A gente só tinha força de vontade, coração, e nós ficamos por 400 votos de ser eleito, pô. Se você for buscar o histórico, eu não gosto de falar muito assim, porque às vezes os caras podem ficar com uma certa achando que eu tô sendo soberbo, e não é ser soberbo, eu estou querendo falar sobre resultado. Outros cantores foram candidatos. Se você pegar a nossa votação, ela é muito expressiva dentro desse comparativo. Você vai ver que geralmente os caras tiveram 300, 400 votos. Nós tivemos 2.313, é uma disparidade muito grande, porque a gente trabalhou muito. Eu trabalhei, eu me doei um ano da minha vida. Eu andei essa cidade toda, conversei com pessoas, me apresentei. Eu acho que me apresentava muito mal antes. Acho que hoje as pessoas me conhecem mais. Ainda não de forma absoluta, mas você percebe que as pessoas compreendem mais os meus valores, não necessariamente que elas necessitem concordar comigo, Sim. mas elas percebem quem eu sou. Eu acho que antigamente eu não deixava isso muito claro. Eu percebo uma coisa assim, quando eu falo de política, eu falo das bandeiras que tu carrega, da tua maneira de te portar, porque tu busca causas que, olhando socialmente a tua posição hoje, fala assim, cara, por que esse cara tá brigando por isso? Não precisa. Eu já, numa conversa uma vez numa van, falei, cara, por que o Júlio tá brigando com o outro por conta dessa questão política, que às vezes é racial, porque tu é um cara que puxa muito para esse lado. Sim. E a frase mais bonita do nosso tom, que muita gente não gosta, para mim, é a dor do negro que o branco não sentiu. Que é a poesia do teu pai. Para mim é uma frase muito grande. Cara, eu uma vez falei para um amigo, eu sou aluno marista. Então, por isso que às vezes fica parecendo, você é um playboy e tal. Sim. Esquerdinha caviar. Sim, sim. E eu sou aluno marista, me formei pela UNAMA, poderia ter feito federal, passaria nas duas, eu era um aluno brilhante, eu passaria tranquilamente na federal. Mas foi me colocado muito de empatia. E eu sempre tentei compreender que eu tive privilégios. Eu vou te contar o porquê. Nós fizemos um show, quando o Jed até voltou do Covid, numa casa em Outeiro. Tu ainda não estavas. Em junho do ano passado. Eu não vou falar especificamente, porque ele era um show particular, então quem estava nesse show vai lembrar. Vai saber. E eu falei para aquelas pessoas que a minha infância tinha sido no Outeiro. E elas gargalharam. No sentido de como se eu estivesse mentindo. Sim, sim. Aquilo me fez um mal danado. E os meninos me conhecem. Eles perceberam que naquela hora a minha vontade era mandar todo mundo ir pra puta que pariu e ir embora. Porque eu percebi o quê? Que ali eles tinham o quê? Um preconceito, um estereótipo. Esse cara é um playboyzão, esse cara vem pro Outeiro e tudo mais. Eu cresci no Outeiro. A minha infância foi em Outeiro. Mas num sítio, com piscina, com 4 suítes. E os meus amigos de bola, eles saíam... o nosso sítio ele era todo cercado de arame farpado, assim. Ele era 1 quilômetro. Era uma coisa muito bonita. Muitos jogadores foram no meu sítio. E eu gostava de jogar bola. Eu era o dono da bola e o dono do campo. Entendi.
Então eu chegava com a bola e os moleques que iam jogar bola comigo, eles saíram de lugares muito humildes, que eram os arredores do meu sítio. Com um short muito diferente do meu, com a bola muito diferente da minha. E alguém me dizia que eles não podiam tomar banho de piscina comigo. Aquilo me causava... Por quê, pô? Por que os meus amigos, quando eu trago os 3 ou 4 do colégio, podem e eles não podem? Eu sempre fui assim, pô. Minha mãe lembra disso até hoje. E eu acho que essa forma da vida me apresentar esta diferença, porque aí em algum momento meu pai e minha mãe, não, traz todo mundo. Você percebia que aquilo para aquelas pessoas era muito diferente do que para mim era normal. Tomar uma Coca-Cola, Sim. comer um churrasco, tomar um sorvete. Por quê? E aí, quem nos explica de onde vem isso? O que é? É Deus que faz isso? Será que Deus é tão perverso assim de dizer para ti tudo, para ti sofrimento? Eu não acredito. Essa divisão é do homem. Essa divisão é do homem, na minha visão. Quem transforma a sociedade em algo tão descompassado é o nosso egoísmo, e eu não me coloco fora dele. Eu também tenho os meus, tá? Também sou um machista em desconstrução, um racista em desconstrução, todo. Só que eu falo muito para você isso. O conhecimento está na nossa mão, principalmente nós, que temos acesso. Verdade. Muita gente ainda é desinformada porque quer, ou por desvio de outra coisa. Então, acho que vem daí, cara. Minhas bandeiras, elas vêm daí. Isso sempre me chamou muita atenção. Por que eu tinha e algum primo meu não tinha tanto? Toda a família ser muito parecida. Isso sempre me causou uma certa dúvida. Essa sensibilidade é criação também, né? Não, total. Criação. Meu pai sempre contou que ele foi bombozeiro no Cinema Palácio. Se ele sentar contigo, ele vai te contar todas essas histórias. E papá. Só que assim, é muito cruel acreditar que... Eu sei qual é a história que tu está contando, que foi o debate na Davan, que isso é uma escolha. Eu vou ser tal coisa. Quem dera que fosse. A gente tem a mania de só olhar o caminho no final. Eu sou corredor, tu sabe disso. Hoje menos. Bota um cara de 44 anos que dorme numa cama pior do que a minha, que se alimenta pior do que eu, que não tem o mesmo tênis do que eu vou correr de tênis, ele vai correr de sandália. Eu vou chegar primeiro do que ele. Lógico. Eu até brinco com os caras que gostam de falar tudo de meritocracia. Mano, cada um faz o seu caminho. Meu irmão, então destrói todas as universidades do planeta. Porque está todo mundo pensando, e escrevendo sobre economia, sobre todas as coisas, para tentar o quê? Como a gente consegue ser mais parecido, não ser tão desigual. Se todo mundo decide seu caminho, fecha essa porra toda, porra. Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. E isso é até legal a gente falar sobre isso, porque, como tu falou, as pessoas têm um preconceito. Às vezes nem sabe desse teu... Eu acho que hoje na rede social tu consegue te posicionar melhor ainda. Às vezes eu não estou com paciência para ler algumas coisas, então eu até já me posicionei mais. Sim. Tem muito cara chato. Eu até janeiro ainda trabalho diretamente com uma liderança política, com o Miro, que é um cara parceiro. Depois de janeiro, porque o Miro não foi eleito, eu vou estar um pouco mais distante disso. Eu vou pensar na minha vida. Eu adoro a política. Legal. Mas ela me adoeceu também. Porque tu toma muita porrada. Verdade. Ainda mais quando tu é uma figura pública. Assim, tu é atacado por pessoas. Eu fui atacado por gente que eu nunca imaginei. Eu perdi amigos agora nas redes sociais. Pessoas que eu nunca... Ninguém vai achar uma postagem minha. Todo mundo sabe que eu não voto no presidente da República, que eu não no atual presidente da República, mas eu nunca chamei ele de genocida, de bandido, de não sei o que mais. Mais por respeito ao eleitor dele do que a ele, tá? Porque eu acho que esse não é o debate. Sim. Eu não vou agregar nada falando desse jeito. E eu fui deixado de mão por gente que está o tempo todo dizendo tu é apoiador de bandido, tu é não sei o que mais. O cara acha que ele pode te vomitar todas essas coisas, mas ele não aceita receber nada. E eu não vou dizer que é só de um lado, tá? Eu sei que tem gente do outro lado também que não gosta. Sim. Que dá tiro pra caramba, tu vai dar tiro, tu vai tomar bomba. E eu perdi pessoas assim que eu falo, cara, que loucura, cara. Incrível, né? Como a política dividiu a gente nesse período. E quando a gente leva para o lado da política e da música, o Nosso Tom é uma das únicas bandas que toca na casa
top. Nós acabamos de passar por isso agora No jogo 2 do Brasil aí. E toca em lugares que muita banda não toca. Sim. Eu acho que a grande maioria, que são lugares que as pessoas talvez até tenham um pouco de preconceito. E o nosso Tom faz questão de estar lá. Eu não falo isso porque eu toco lá, não. Eu falo isso porque eu acho que eu vim de uma classe muito humilde, né? Sim. E é importante a gente estar perto de artistas nacionais. Cara, às vezes parece uma coisa tão distante, né? E, na verdade, não é. É questão de opção. Isso é uma outra característica que talvez muito pautada por mim, vou puxar essa sardinha para o meu lado. Apesar de eu ter crescido por ser marista na Assembleia Paraense, porque tenho um enorme carinho, a Assembleia foi um dos lugares que nos deu os primeiros palcos, a gente fazia muito show na Assembleia, dia de sábado, mas aquilo ali não era o suficiente para mim. Eu não queria ser um artista só de uma classe social, econômicamente. Eu não gosto de falar de elite, porque acho que elite, a gente erra essa palavra. Elite são os grandes pensadores, as grandes lideranças. A elite não pode estar relacionada à grana. Estou falando de classe econômica, essa é outra coisa. Outra coisa. Eu adoro tocar na Assembleia, a gente toca para as classes econômicas, a gente toca nos palcos de ingresso de 100, 150, como a gente toca em lugares de 10, e como a gente toca hoje também em muitos lugares de festas de público LGBTQIA+, a gente toca. Eu sou muito Casamento. Eu sou muito respeitado por essas pessoas, eu sou abraçado por essas pessoas e eu adoro isso. E sentir todas as energias, né? Exatamente. Dessa galera. E as suas dores também. Isso. E as suas dores também. As suas dores. E toca com o mesmo tesão, né? Pra caramba, cara. Tu é o cara, hoje mais ainda, tu é o cara que tu sente a banda meio cansada e já fala, meu irmão... Eu vou no microfone e grito. Microfone interno, galera, bora. É porque a gente já não tá mais com 20 anos. Então é normal. A gente não tá com 20 anos, mas com agenda de 20. Então a gente faz 25 shows por mês, cara. Então, às vezes 30. Nós fizemos em julho 35 shows, pô. É uma loucura, pô. É muito show. Então, é normal. Eu também chego cansado. Eu luto comigo, pô. Bora, pô. Tu olha pra alguém, tem alguém vibrando, querendo te ouvir, tu deve respeito pra aquela pessoa. Claro. Ali. A entrega tem que ser igual. Nada é mais gratificante do que saber que alguém tirou o seu suado dinheiro pra pagar pra te assistir, cara. Verdade. Isso é verdade. E qual é o próximo passo, assim, como com a carreira do nosso Tom? Cara, a gente voltou a fazer coisas fora do Pará. Hoje a gente tem gente tomando conta da plataforma do nosso Tom, das plataformas digitais. Gente grande, que trabalha com artista grande, que nos procurou, isso que eu acho uma coisa muito bacana. De, porra, cara, eu acredito no produto, bora fazer. Tô muito esperançoso para o lançamento do nosso audiovisual, gravado na Cabocla. A gente está gravando um EP com 5 canções inéditas que vai ter o Anderson Leonardo cantando junto comigo, uma música, legal, cara. Molejão, sim. O Krigor e o Doce Encontro, que é um grupo que faz muito sucesso em São Paulo. Também a gente está definindo um feat aí. E, cara, acho que nos solidificar também como uma produtora de eventos, que hoje a gente faz os nossos eventos. Sim. A resenha do nosso Tom é um sucesso. Em 2023 ela vai ter nomes de muito peso. Já posso adiantar aqui que Xande de Pilares vai estar na resenha. Que legal. Que Thier vai estar na resenha. Então a resenha vem crescendo. E continuar, cara. Eu projetei até os meus 50 anos. Nos meus 50 anos, eu penso, estou com 44, tem mais 6 anos aí não é de parar de cantar, sim, eu não vou parar de cantar. Eu tenho um sonho de um dia ficar 6 meses parado. Já te falei sobre isso. De 6 meses sabático. Dar uma descansada. Descansada, passar um tempo fora do país, estudando alguma outra coisa. Mas agora não dá, vocês não deixam. Tio, indo já para o final da nossa conversa, como artista, tu ainda tem algum sonho assim para ser realizado? Cara, um sonho para realizar. Cara, eu acho que tem. Acho que eu tenho um sonho. Eu ainda quero ver o nosso Tom. Eu já vi muita gente levantando essa bola. Talvez não seja um sonho particular. Não vou puxar essa coisa só para mim. Eu observo que o pagode, vou falar do segmento do ritmo que a gente faz. Ele começou a quebrar barreiras, né? Sim. Porque no passado, e por isso a gente foi para São Paulo 2 vezes, você tinha que ir para lá.
Hoje não necessariamente, lógico, você vai, mas os 2 grupos mais escutados do país até um tempo atrás eram De Propósito e Menos é Mais, que são grupos de Brasília. Verdade. Você já tem o Camisa 10 em Goiânia, que nem é uma praça tão pagodeira. Sim, sim. Né? Então eu ainda tenho o sonho de ver um grupo do Norte assim, com um pouco mais de visibilidade. E acho que eu acho que a gente tem bagagem e história para isso. Tem sim. E, na verdade, os grupos de pagode de fora conhecem o nosso tom. Sim. Todos têm um respeito enorme. Sim, eu acho que os grandes produtores. Eu quero fazer... Não é muito bom falar das ideias, né? As ideias ideia é uma coisa cara. Eu não vou falar totalmente da ideia, não. Que ideia é um negócio caro. Eu demoro pra caramba pra ter ideia, meu irmão. Quando ela surge. Porque a coisa mais cara do mundo é a ideia, pô. Você sabe disso. Sim, claro. Mas eu ainda quero que músicas que foram gravadas sejam mais ouvidas. Então, apesar de estar gravando muita coisa nova, tem muita coisa ali para trás que eu acho que tem muito lugar do Brasil que ainda vai ouvir. Mas vou te materializar um sonho. Sabe um sonho que eu tenho? Um dia uma música nossa numa novela. É um sonho que batemos na trave em 2007, quando a gente estava lá bem posicionado, que já tinha uma relação maior com gente de dentro da Globo e tal. Mas eu tenho esse sonho. Eu acho que a gente está caminhando para ele. Eu acho que rola. Eu acho que a gente está muito mais organizado como time. Tem o Marquinhos, que é o cara que está tomando conta das nossas plataformas. Até recebi o nosso resultado do Spotify, foi melhor do que o do ano passado. Chegamos perto de 1 milhão no ano, mas eu acho que a gente tem potencial para 10 milhões de ouvintes num ano, entendeu? Com certeza. E empresário também. Sim. Tem lá a Graça de Bolo. A Graça de Bolo. E o nosso tom também. Eu acho que essa é a minha principal empresa. Acho não, é a minha principal empresa. Com certeza. Mas tem equipe lá também. Tem também. E eu quero te perguntar uma coisa, eu quero que tu responda com viés empreendedor, que é a proposta do PandaCast. Empreendedorismo e contar histórias interessantes assim como a tua. Me conta um erro que tu cometeu. Não precisa, pode ser antigo, novo, que tu quer compartilhar para a galera, para o cara não cair nesse mesmo erro como empreendedor. Eu sou muito emotivo. Então, isso para quem empreende é uma tragédia. Cara, talvez no grande momento da minha carreira eu já contei essa história, cara. Eu dirigindo na Avenida Paulista, 2007, eu apertei na Rádio Gazeta e na Band estava tocando Deixa o orgulho de lado e vem. Eu já contei essa história algumas vezes e que eu falei, cara, está acontecendo. E aí acho que eu não consegui ser. Não sei se isso, como empreendedor é um erro. Como ser humano, não sei. Isso aí só o tempo vai dizer. Mas era para eu estar em São Paulo mais sozinho. Entendi. Eu tinha muitos cordões umbilicais presos Entendi. Aqui, que me faziam sentir saudade o tempo todo. Se eu pudesse, eu diria, desculpa, que é uma merda. Pô, agora é o meu momento, eu vou acontecer, depois eu penso no que a vida vem. E para empreender tem um pouco disso. Tem. De dizer, cara, adoro o portal. Gente boa pra caramba pra tomar um café, mas ele não serve. Irmão, um abraço pra ti. É isso. É difícil. É isso. Porque senão, e não é o caso dele, que é um dos que eu mais gosto daqui, para mim é um cara que tem uma leitura visual maravilhosa. Diferente demais. Mas senão tu cai na mediocridade junto com um cara que tu tá achando medíocre para aquela coisa. Sim. Então tem hora que tu tem que falar, cara, esse cara não me serve. Ele tá me atrapalhando, ele vai sair. Se não só suga. E o coração é muito... Meu coração é péssimo para isso. Eu tô ligado. E agora, tu falou de um erro, né? E fala de um acerto. Fala, olha, isso daqui serviu para mim, eu acho que se tu colocar na tua caminhada vai servir também. Querer ser você, cara. Não querer ser outra pessoa. Legal. Eu, quando comecei a cantar, eu não queria ser o cara que só canta a música do fulano, do Beltrano. Eu queria cantar minhas músicas. De personalidade. Personalidade, a minha forma de canto. Eu ia gravar, eu não ficava ouvindo muita gente. Aí eu vou ouvir o disco do fulano para pegar todos os cacoetes do cara? Não, porra, vou ouvir então outra coisa. Esse cara canta samba, eu vou ouvir, sei lá, meu irmão, o Chico Sainz lá na batucada do Maracatu do Recife, eu vou ouvir outra porra. Sim. Tem que ser você, cara. Eu vejo muita gente. Não dá para ensinar todo mundo também. Eu não sei todos os caminhos, estou longe. Eu não me sinto nem preparado para dizer, mas eu posso contar a minha história, porque eu vivo de música há 23 anos. Sim. A música me permitiu conhecer
o mundo, eu viajo com o meu din-din, eu digo que isso é o sucesso. Isso é o sucesso. E outro ponto, tá, Panda? É muito preocupante, que o que é o sucesso? Que eu acho que muita gente está fazendo sucesso pela quantidade de cliques, de likes, de tudo mais. O sucesso é você perceber que você vive dignamente do teu trampo. E tu vai evoluindo nele. Meu irmão, eu faço... O que é que eu gosto? Eu, Júlio César. Eu não sou um cara de carrões, nunca... Pô, mas eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Eu quero conhecer Paris, conheci. Eu quero ir para Nova York. Eu fui 3 vezes. Legal. Quero dirigir da Suíça a Viena, saindo de Lugano na Suíça até Viena na Áustria. Eu fiz. Agora eu quero ir para a África. Eu vou. É isso. E quem permite isso é a minha música. E o que é isso? Sucesso. Isso é sucesso. Com certeza. Então, muita gente está adoecendo. Adoecendo, se prestando a qualquer coisa. Não vale tudo. Não vale tudo. Às vezes por um dia de fama, né? Não, o cara faz qualquer coisa. Passa pelo ridículo. Ah, mas engajou. Ah, é só isso? Amanhã já engaja outro. A vida não é só isso. Perfeita a tua colocação. E tem gente que não valoriza o pouco que tem, né? Mas é isso que se eu entrar, cara, vou te dar um exemplo rápido. Pô, eu gravei com o Vitinho, puta moleque. Que é um cara que tem, porra, ele até postou agora 80 milhões de ouvintes no Spotify. Isso não tem que me trazer um sentimento de que, pô, eu não sou. Não, Sim. Pô, eu sou também. Ele tem um outro formato de carreira, ele tá numa capital diferente, extremamente talentoso e acertou em alguma coisa. Formato de investimento de plataforma e tudo mais. Mas eu faço meu trampo. Legal. Porque a gente precisa ter admiração, mas não se achar tão menor. Isso aí é destrutivo, cara. Verdade. Júlio, obrigado, cara. Eu que agradeço. Que bom que deu certo a nossa resenha. Bom. Isso é bom demais. Eu espero que se repita outras vezes, em outros formatos. Vamos, pô. Estamos à disposição, cara. Agora a gente tem a casa nova do portal. Ficou aí. muito bonito aqui. A gente vai para cima. Eu queria que tu falasse as tuas redes sociais e a do Nosso Tom também, da Graça de Bowling. Fica à vontade. @Nosso Tom Oficial. Todas é o @Nosso Tom Oficial. A minha é o Júlio César Patrício, meu César é com Z, mas eu estou trabalhando para trocá-la, porque uma das coisas que não conseguiu ainda verificar a minha conta passa pela questão do não ter o Nosso Tom no meu nome. Entendi. E aí tem gerado uma... Que aí é um robô, né, filho? Sim. O robô procura, ele não acha, pô, mas esse Patrício com o Nosso Tom, o que tem a ver uma coisa com a outra? A minha rede é Júlio César Patrício. O Instagram, o que eu mais uso, e no Twitter. Júlio C, Nosso Tom. Lá eu sou bom. No Twitter é mais solto. Lá eu sou espetacular. Sigam ele no Twitter. Eu faço parte da bolha do Twitter pesada ali, velho. Eu adoro. Galera, obrigado. Esse foi o PandaCast com o Júlio. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Mandem para todo mundo. E até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu, Julião. Valeu, tamo junto. Valeu, obrigado.